Existe um ensinamento diabólico de tentar questionar a palavra de Deus todo o tempo, irmãos, no mundo. Se a palavra de Deus tem razão ou não tem. Quem é o homem para questionar Deus? Aí partem para aquele outro lado de questionar se a Bíblia é verdadeira, se a palavra de Deus realmente é legítima. E então, quando talvez os argumentos deles são vencidos, né, de que eles não conseguem provar que a Bíblia não seja verdadeira, eles ainda tentam deturpar as Escrituras ou alegar que toda a Escritura original se perdeu. Olha, irmãos, como é que nós podemos pensar que Deus teve o propósito, né, um Deus que é soberano, que Ele teve o propósito de revelar as Escrituras e Ele permitir que a sua palavra se perdesse, que ela fosse totalmente perdida? Certamente existe corrupção da palavra de Deus. Nós temos Bíblias falsas, né, que falseiam a palavra de Deus hoje em dia. Mas acreditar que todas as Bíblias são forjadas, isso é a gente duvidar do poder de Deus. Eu diria mais, é duvidar da própria sabedoria de Deus. Esse seria um Deus que se deixou atrair, né? Eu planejei dar a minha palavra para os homens, mas os homens conseguiram estragar tudo. Puxa vida. Será possível que Deus se deixaria enganar, perderia o controle sobre isso? Leamos o Salmo 33, e o versículo 11, irmãos. Esse versículo diz o seguinte: o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Ele está falando aqui dos conselhos, ou seja, a determinação de Deus, o pensamento, vamos dizer assim, de Deus, os intentos dele, mas ele diz aqui que eles permanecem de geração em geração. Não permanecem eternamente só com Deus. Quando ele fala de geração em geração, ele está se referindo à palavra de Deus em relação a quê? Aos homens. Geração em geração. Ou seja, com o passar das gerações, dos anos, dos séculos, o conselho do Senhor permanece para sempre. Se a palavra de Deus tivesse sido totalmente deturpada, perdida, ou seja, o que Deus revelou, a Bíblia, no passado, não fosse isso que nós temos hoje, não sobrou nada daquilo, ou não sobrou uma porção da palavra fiel, como alguns querem dizer, isso aqui foi tudo invenção de homens, foi o Constantino que mandou deturpar tudo. Olha, tem versões, nós vamos ver hoje aqui, tem versões que realmente, e muitas que foram deturpadas. Algumas menos, outras muito mais. Mas o conselho do Senhor permanece para sempre com os homens. A palavra de Deus vai estar presente até a consumação dos séculos, até que Cristo volte. Em 1 Pedro,
capítulo 1. Aqui Pedro faz referência a essa mesma verdade expressa nesse Salmo 33:11 que nós lemos. Mas ele fala sobre a nossa conversão pela palavra de Deus, nosso novo nascimento, versículo 23, sendo de novo gerados, ou novamente nascidos, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. A semente incorruptível é aquela que não se deteriora, aquela que não se perde. E é por meio da palavra de Deus, a palavra viva e que permanece para sempre. Então ele diz que a nossa própria salvação vem através da pregação da palavra fiel, verdadeira, que permanece para sempre. O Evangelho que tem sido pregado pelas Escrituras e que nós temos que ser fiéis em continuar pregando, ele é o mesmo que foi anunciado lá atrás. Ele é um todo, um conjunto da palavra de Deus, a revelação de Deus, que foi deixado para permanecer. Por que permanece para sempre? Porque Deus sustenta a sua palavra. O versículo 24 diz: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Ou seja, os homens passam, né? A carne somos nós. A glória do homem, o vigor dele, passa como uma planta. Mas a palavra do Senhor não. A palavra do Senhor permanece para sempre. Versículo 25. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então eu peguei aqui 2 textos, irmãos, basicamente que nos falam sobre a permanência da palavra fiel de Deus. Nós queremos que Deus sustenta a palavra dele. A palavra dele permanece presente entre os homens. A palavra verdadeira, fiel. Basta que nós procuremos. Ou seja, tem pessoas que, em vez de buscar uma Bíblia que seja fiel na sua tradução, tem gente que procura uma Bíblia como? Que seja mais gostosa de ler. Né? Eu gosto dessa Bíblia aqui porque essa Bíblia é mais fácil de entender. Mas cuidado, porque pode ser mais fácil de entender, mas você está entendendo a coisa errada. A maioria das pessoas não se preocupa com qual a versão da Bíblia que ele está utilizando. Essa versão, essa tradução, ela é boa, ela é fiel? Não, as pessoas se preocupam. Ela é legal, é gostosa de ler? Porque se tem aquelas palavras difíceis, antigas, aquele português complicado, eu não quero não. Eu não entendo nada. É lógico, se você não começar a examinar, se você não entende alguma coisa, você não sabe o que quer dizer aquela palavra, corre atrás, pergunta para alguém, usa o dicionário, né? É fácil, você com o tempo se familiariza com elas. Eu também, um dia não sabia, né? Uma vez na minha vida, um tempo na minha vida, eu não sabia o que quer dizer uma série de palavras da Bíblia. Você vai e estuda, se informa. Com o tempo a gente vai aprendendo. Amém? Agora, se você quer o mais fácil, a gente permanece eternamente ignorante das coisas de Deus. Aquele que não quer aprender, ele permanece na ignorância. Aquele que se preocupa
só com o que é mais fácil. Só para estabelecer um paralelo, isso é mais ou menos como igreja, né? As pessoas procuram igrejas pelo que é mais conveniente, pelo que é mais agradável. Essa igreja é gostosa, porque tem um culto, o culto é curtinho, ou o culto tem muita música, ou o pastor conta umas boas piadas, sei lá, o pessoal conta com alguma coisa que torne mais conveniente, ou porque é pertinho de casa, em vez de buscar uma igreja boa, saudável, que é fiel às Escrituras. Às vezes, para ter uma coisa de qualidade, vai dar mais trabalho, concordam? Muitas vezes, geralmente é isso que acontece. Então eu admiro irmãos que por fidelidade, às vezes andam quilômetros, fazem viagens pelo único propósito de estar numa igreja que prega a verdade. Eu lembro aos irmãos, né, do exemplo do irmão Luiz Carlos, a irmã Sandra, lá morando em Resende, eles viajavam 200 quilômetros para ir até São José dos Campos. 200 para ir, 200 para voltar, porque eles queriam estar numa igreja fiel. 400 quilômetros, cada domingo. Eu pergunto para vocês, alguém faz ideia de quantas igrejas tem entre Resende e São José dos Campos? Que eles poderiam ir muito mais perto, com um templo confortável, de todo tipo, que você possa imaginar. Com certeza tem centenas, mas os irmãos não olharam para a dificuldade. Então, é um irmão que eu admiro pelo propósito dele. E assim nós devemos ser com as Escrituras também, né? Não olhar para as dificuldades, olhar para aquilo que realmente é saudável, aquilo que é conforme a vontade de Deus. Amém? Então, falando sobre traduções e versões da Bíblia, eu vou começar de trás para frente, tá? Eu vou falar do capítulo final, talvez para facilitar a gente entender as coisas lá de trás. Existem duas linhas de Bíblias, tá? De traduções da Bíblia. Muitos aqui já sabem disso. É pena que outros que precisavam aprender não estão aqui. Tá? Mas existem duas linhas de traduções da Bíblia. Aquelas que são baseadas no texto recebido. Eu vou explicar daqui a pouco o que é isso. O texto recebido é uma tradução, né, para como foi chamada no latim, textus receptus. Então, grava aí TR, de texto recebido. Tá? Essas são as boas versões. E existe a outra linha, que é baseada no TC. O que é o TC? Texto crítico. Isso, alguém que andou estudando sabe disso. Tá? Então nós temos essas duas linhas, basicamente. NVI, Bíblia na linguagem de hoje, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Essas são baseadas, né, da Torre de Vigia, dos Testemunhos de Jeová, bom, uma série de outras versões aí,
aquelas gostosinhas de ler que o pessoal gosta, né? Porque é na linguagem de hoje, esse tipo tem uma série de versões hoje, elas são baseadas no texto crítico. Tá? Temos poucas versões baseadas no texto recebido em português. A tradução do João Ferreira de Almeida, original, foi baseada no texto recebido. O que fizeram depois foi pegar a versão do João Ferreira de Almeida e deturpar ela. Então, a atualizada, eles já mudaram. Eles pegaram o trabalho de João Ferreira de Almeida e incrementaram algumas coisas, anotações, aqui e ali, mudaram algumas coisinhas. Tá? Tanto que, se você tiver, por exemplo, duas João Ferreira de Almeida, uma revista corrigida, antiga, e uma revista atualizada, lê as duas junto. É João Ferreira de Almeida. É baseado na tradução dele. Mas você vai ver diferenças substanciais entre uma e outra. Por quê? Porque a revista aí corrigida é baseada no texto receptus, né? Texto recebido. Só tem uma pessoa que sabe aqui, né? E a outra, a revista atualizada, é baseada no texto crítico. Então, abre sua Bíblia aí lá na página inicial e olha o que está escrito lá. Traduzido em português por João Ferreira de Almeida. Aí vê lá a versão. Se for Almeida, revista e atualizada, a chamada ARA, ela toma cuidado com a sua Bíblia, viu? Que ela tem algumas coisinhas que faltam. Se for Almeida Revista Corrigida, cuidado, porque eles tiveram ainda a preocupação de lançar uma mais recente, Revista Corrigida, que ainda assim eles fizeram algumas mudancinhas. Dizem, essa versão é híbrida, ou seja, eles misturaram um pouquinho do texto crítico no texto original dela. Então, as boas, a gente usava antigamente a Almeida Revista Corrigida. Aqui no Brasil era a melhor tradução que a gente tinha, tá? Até os anos 70, 80, a ARC, né? Almeida Revista Corrigida. Mais recentemente, nós temos usado aquela tradução considerada melhor, que além de ser baseada no texto receptus, né, textos receptus, ela é uma tradução de equivalência palavra por palavra, ou seja, a preocupação do tradutor não é simplesmente expressar a ideia, mas é expressar o sentido de cada palavra que está ali no original. Tá? Então, essa é uma diferença também entre as traduções. O João Ferreira de Almeida partiu dos originais, com auxílio de algumas outras coisas. Consta que ele usou, fica bem nítido isso, que ele usou uma versão inglesa, que é considerada a rainha das traduções, a principal, a melhor tradução já feita para a língua inglesa, e talvez em todas as línguas, a King James, ou a versão do Rei Tiago. Não foi o Rei Tiago que traduziu, ele só encomendou o serviço, né? Mas, então, a tradução do João Ferreira de Almeida seguiu esse critério. O texto recebido, ele é
do Novo Testamento, o grego, a tradução do grego. E do Antigo Testamento é utilizado o chamado texto massorético. Algum tempo atrás nós estudamos aqui sobre as Escrituras e a gente viu quem eram os massoretas. Alguém lembra disso? Quem eram os massoretas? Eram escribas, né? Sucessores dos escribas. Quem são os escribas, né? Quem eram os escribas? Os escribas, eles eram copistas da Bíblia. Em Israel, os escribas eram os copiadores das Escrituras. E eles permaneceram fazendo esse trabalho mesmo depois da destruição de Jerusalém. Os massoretas, é difícil dizer exatamente onde eles começaram, mas lá pelo século VII até o século X, eles desenvolveram o trabalho deles e eles criaram regras para cópia das Escrituras. Eles quiseram evitar que se perdesse a pronúncia correta de cada palavra. Então, no hebraico, tem um probleminha que eles não têm vogais, né? Então, se você pega Saldanha, escreveria S-L-D-H. NH, Se você encontra alguma coisa escrita S-L-D-N-H, como é que se pronuncia isso? Só quem sabe, né, que era. Então, o mesmo acontecia com o hebraico. As pessoas não sabiam o que tem entre que som eu dou, A, O, I, no meio disso aqui. Então, eles criaram regrinhas para isso, para as pessoas saberem, para os próprios hebreus manterem a pronúncia correta das palavras. Mas também eles criaram várias regras para não ter perda de palavras. Então, eles estabeleciam, por exemplo, uma letra que era um marco no meio da página. Então, do começo até ali tinha que ter tantas letras. Vamos dizer, sei lá, 70 letras. Se chegou ali, tinha 69, é porque comeram uma letra. O que eles faziam? Joga fora, começa de novo. O copista fez de novo, chega ali, tem 71. Joga fora. Não podia ter erro. Ui. Tá. Uhum. Não era simplesmente posto de lado que alguém pudesse usar, né? Bem lembrado. Era destruído, porque eles consideravam aquilo uma corrupção e que poderia gerar problemas mais tarde. Então, tem uma série de regras, mas não vem ao caso a gente mencionar todas elas aqui, mas eu só estou ilustrando isso, é importante que se diga, para que nós saibamos qual foi o cuidado que esses homens tiveram de ser fiéis às cópias que eles usavam. Eles se baseavam em escritos do período antes de Cristo ainda, e faziam cópias novas com esse cuidado. Ou seja, nós podemos ter segurança de que o trabalho dos massoretas era fiel aos originais. Eles faziam cópias na própria língua, no hebraico, com todo esse cuidado. Então,
essas versões eram usadas entre essas versões, essas traduções, esses originais, né? Eram usados, cópias deles, entre as igrejas, no começo. E esses textos foram preservados. O texto recebido, né, o texto receptus, foi concebido mais tarde por aquilo que se chamou de texto majoritário, ou seja, ele é baseado na maioria dos textos. Então, é feito confrontação entre milhares de cópias e se tem que o correto é aquele, no Novo Testamento, se adotou isso, o mais correto é aquele que tem o maior número de cópias. Mas, no Velho Testamento, se por um lado a gente tinha aquilo que foi preservado em hebraico, pelos massoretas, nós temos uma versão chamada Septuaginta, que eu comentei semana passada. O que foi a Septuaginta? Teria sido encomendada pelo Ptolomeu, lá, um rei do Egito, no ano 270 a.C., para se fazer uma tradução do Velho Testamento, do hebraico para o grego. Então, dizem que essa versão passou a ser usada largamente entre as igrejas no começo, mesmo na época de Cristo. Alguns dizem que Jesus mesmo usou, Jesus e os apóstolos usaram da Septuaginta, que eles se utilizaram dessas versões. Dizem, mas isso é teoria, não se tem provas disso, tá? Como eu disse semana passada, alguns documentos que falam sobre a Septuaginta comprovadamente são forjados, porque não bate, seria uma carta escrita de fulano para ciclano, mas aquele ciclano viveu 50 anos depois, então tem alguns desencontros assim que tornam a coisa meio dúbia, né? Vários aspectos tornam essa história da Septuaginta dúbia. Ela é obscura. Então, nós preferimos não nos basear na Septuaginta, mas sim no original hebraico. E o João Ferreira de Almeida se baseou no original hebraico, texto massorético. Ok? Deu para entender, hein? As versões dos textos críticos, nós vamos ver por que eles acabam se baseando na Septuaginta, no que diz respeito ao Velho Testamento. Vamos considerar o seguinte: mesmo que a Septuaginta fosse legítima, foi escrita lá no ano 270, só que se você tem um original, toda vez que você traduzir para qualquer língua, seja qualquer coisa, vai ter uma perda, tá? Se eu escrever um texto aqui em português e alguém achar muito bonito meu texto e for traduzir para o inglês, esse texto já vai ter uma perda. Tem palavras que existem no português que não expressam exatamente a mesma ideia que no inglês, não se encontra uma palavra exata. Isso acontece com as línguas usadas na Bíblia. O Novo Testamento não tem problema com o grego, porque já foi concebido, já foi escrito diretamente no grego. Foi propósito de Deus, porque era uma língua utilizada pelos povos. Então, o Novo Testamento já foi escrito assim. Quando Paulo escreveu as cartas, ele já escreveu em grego. Então está ali, já foi inspirado em grego mesmo. Agora, o Velho Testamento foi no hebraico.
Se você traduzir do hebraico para o grego, para depois pegar do grego e traduzir para outras línguas, você vai cada vez tendo maior perda. Concordam? É que nem aquela brincadeira que a gente fazia de comunicação, né? Eu chamo aqui a Elise, eu conto uma história para ela, aí a Elise vai e conta a mesma história para o Paulo, Paulo conta para o Samuel, Samuel conta para a irmã Gorete, Gorete conta para a irmã Jô lá. Lembram dessa brincadeira? Alguém já fez? Quando chega lá no final na irmã Jô, a irmã Jô vai contar a história para a gente, não tem nada a ver com o que eu contei. É engraçado isso. Né? Um entende de um jeito e repassa para o outro, então chega uma versão totalmente distorcida lá. A mesma coisa acontece, né? Mesmo sendo por escrito, você vai tendo perdas significativas nas traduções. É óbvio que mesmo traduzindo direto da língua original para o português, por exemplo, nós não temos perfeição na tradução. Algumas palavras no português não expressam as ideias que a palavra original no grego ou no hebraico tem. Tem alguns trechos que, para entender melhor, a gente tem que pesquisar qual é o significado daquela palavra. Por isso que é bom quando a gente pode ter um mínimo de conhecimento do grego, do hebraico, pelo menos ter alguma fonte para pesquisar, confiável, para a gente ver, às vezes uma palavra tem um sentido muito mais amplo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Quando a gente lê lá em 1 Coríntios 13, quando vier o que é perfeito? Para nós, perfeito é perfeito. É uma coisa sem defeito. Tá certo? Perfeito é isso. Mas alguém pode pegar e traduzir aquele texto assim: quando vier o que é completo? Ué, mas ele está mudando a Bíblia? Não. O que é completo? É muito próximo do sentido do perfeito no português. Completo é uma coisa que não falta nada. Quando você pega a palavra original, ela tem esse sentido amplo. Perfeito, completo. É a mesma palavra que é usada para expressar as duas coisas no grego. E talvez mais, que eu não lembro agora aqui. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Sempre tem uma perda na tradução. Então, quanto menos passagens tiver de várias línguas, melhor. Principalmente se você tiver um texto que foi copiado dos originais com fidelidade. É por isso que a gente adota as versões baseadas no texto recebido, no texto massorético do Velho Testamento, né? Porque nós temos uma fonte segura e a tradução feita direto daquela cópia do texto massorético, a gente tem a certeza de que ele tem uma fonte fiel. E só tem uma passagem para o português. A perda vai ser menor. Agora, se você pegar uma tradução, traduziram do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para o francês, aí finalmente do francês para o português, meu amigo, você já perdeu um bocado de coisa, já inventou um monte de coisa no meio disso. Os livros do Novo Testamento, eles foram sendo reunidos aos poucos pelas igrejas, e até o ano 150, todos eles estavam em circulação.
e a maioria deles já aceitos formalmente pela igreja como inspirados, né? E pelo menos 20 deles já estavam reunidos. Tá? Eu volto a lembrar, a formação da Bíblia, ela se deu ao longo do tempo. Não foi alguém que chegou num determinado dia e falou, bom, nós vamos fazer aqui, a Bíblia vai ser a junção de todos esses livros. Os livros foram sendo compilados, foram sendo reunidos ao longo de algum tempo. Então, lá para terceiro século, a gente tinha todos eles reunidos. O texto recebido, irmãos, ele foi usado pelas igrejas que procuravam ser fiéis à palavra, e foi usado também pelo lado da igreja oficial, né? Quando eu digo a igreja oficial, é a chamada igreja católica. Não é a católica romana que nós temos hoje. Hoje em dia existem duas igrejas chamadas católicas, né? A ortodoxa grega e a católica romana. Nos primeiros séculos, debaixo da autoridade do Império Romano, existia uma única igreja católica, uma única igreja oficial. Tá? Vamos lembrar, católico quer dizer universal. Então, existia uma única igreja oficial reconhecida, e eles consideravam que aquela era a igreja universal, única e que estava no mundo todo. Mas mesmo assim, eles tinham divergências já, e isso culminou aí para que no século X houvesse o rompimento entre as duas. O lado grego, o que deu origem à Igreja Ortodoxa, eles adotaram o texto recebido. Eles adotaram as versões ou as traduções vindas do hebraico, adotaram o texto majoritário, a maior parte das cópias, e o lado romano acabou por adotar uma tradução para o latim, que foi a famosa Vulgata. Essa tradução para o latim, olha só a perda, né? Então já foi traduzido o Novo Testamento do grego para o latim, e o Velho Testamento, que tinha sido traduzido do hebraico para o grego, porque eles adotavam a Septuaginta, eles adotaram a versão do Velho Testamento em grego também, e acabaram traduzindo para o latim. O Jerônimo, chamado São Jerônimo, da Igreja Católica, ele traduziu para o latim, baseado no Velho Testamento grego. Então já tem perda. Do hebraico para o grego, do grego para o latim. E o que acontece é que aquele texto grego que ele se baseava já tinha deturpações. A Septuaginta, ela já distorce um pouco, né? A tradução grega, Septuaginta, já distorce um pouco o original grego. Não é igual ao texto massorético. O texto que os massoretas tanto tiveram cuidado em manter fiel ali, letra por letra, no hebraico. Então, se formaram dois textos. O lado ocidental, né, do lado de Roma,
que deu origem à Igreja Católica Romana, ficaram com a versão latina, a Vulgata Latina. E o outro lado, que ficou com o texto massorético e o texto recebido do Novo Testamento ali, mais tarde foi chamado texto recebido, né? Mas era majoritário ali do Novo Testamento grego, foi chamado de texto bizantino. Bizantino por causa de Bizâncio, que era a cidade-chave ali do lado oriental, né? Grego. Do texto recebido, saíram várias versões, tá? Várias traduções e versões. Então, aqui só a título de comentário, né? Talvez vocês ouçam falar, se for estudar mais a fundo, né? A peshita, a itálica, a céltica, a gaulesa, a gótica. E os antepassados dos anabatistas, os valdenses, eles faziam as próprias traduções da Bíblia, os valdenses, albingenses, e eles se baseavam no texto recebido, tá? Nos mesmos originais que deram origem. Aquilo depois foi compilado mais tarde para ser o que nós temos hoje como texto recebido. Em 1382, o John Wycliffe fez a primeira tradução completa para o inglês. Até aí não tinha sido traduzido, não consegui que tivesse uma tradução completa da Bíblia para o inglês. Foi baseado nesses mesmos textos. Aí vem uma sucessão. Quando a gente chega na época da Reforma, mais ou menos naquela época, olha só, em 1516, o Erasmo imprimiu o Novo Testamento grego, tá? A imprensa, né? A forma mecânica de se copiar tinha acabado de ser criada, era novidade. O Erasmo imprimiu o Novo Testamento em grego, utilizou o TR. O William Tyndale também fez uma tradução inglesa, utilizou esse mesmo texto. E aí vai, 1546 a 1551, Stephens publicou a Editio Regia, que também foi baseada no Textus Receptus. 1565 a 1598, o Teodoro Beza também utilizou Textus Receptus. 1624 a 1641, os irmãos Elzevir fizeram várias edições da Bíblia baseadas nesses textos majoritários. Tem algumas mudanças entre eles. Eles foram tentando apurar. Dizem que as melhores, as mais fiéis, não eram as últimas, mas parece que a terceira, a quarta, eram mais fiéis aos originais. Aí, finalmente, em 1611, a gente tem a versão do Rei Tiago, King James, que foi baseado, sim, Velho Testamento, texto massorético, texto majoritário do Novo Testamento, direto ali do grego. E aí a gente tem, 70 anos depois, o João Ferreira de Almeida, traduzindo para o português, como eu disse, uma tradução baseada naqueles originais, textos receptos, e com forte ajuda ali da King James, que se tornou assim um modelo, né, para tradução. Mas aí tem o outro lado. Então, essa é a linha, né, que foi utilizada de boas traduções que preservaram as Escrituras até os nossos dias, e as nossas traduções aqui, Almeida Corrigida Fiel, é baseado nessas mesmas versões. Eles pegaram João Ferreira de Almeida, original, partiram dela, tá? Atualizaram significado de algumas palavras em português. Isso, a língua é viva, né? Ela evolui. Então, palavras que tinham um significado em 1680 para o João Ferreira de Almeida, hoje
talvez pegaram outro significado. Um exemplo que a gente sempre pega, ele traduziu, quando a gente vê hoje amor, ele traduziu caridade. Só que caridade para nós mudou o significado. Do tempo dele queria dizer uma coisa, para o nosso tempo, caridade pegou mais a conotação de esmola, né? E não é esse o sentido da palavra, o sentido exato, quando ele traduz ágape. Mas do outro lado, irmãos, me permitam avançar um pouquinho o tempo para a gente terminar. A gente já tem uma linha bem comprometida. Em 331, o imperador Constantino mandou fazer aquilo que foi chamado de a Bíblia Ecumênica. Não se tem conhecimento dessa Bíblia. Talvez ela seja alguma dessas versões. Eu já li alguns comentaristas dizerem que talvez essa que chamam de Septuaginta, que dizem que foi criada lá antes de Jesus, né? Que talvez, na verdade, ela seja a versão que deu origem, né, ou que teria sido encomendada pelo Constantino. O Eusébio, que era um bispo, que era secretário do imperador, foi incumbido disso. Bom, eu já falei que a história da Septuaginta é obscura, tem aquela controvérsia, quantos foram, quando foi, como é que foi realmente essa tradução. Essa Bíblia ecumênica do Constantino, que não se sabe exatamente no que deu, mas o tempo passou, a Igreja Católica Romana ficou usando a Vulgata latina durante toda a Idade Média, era a versão oficial da Igreja Romana, mas aquelas igrejas, a Igreja Católica grega, ortodoxa, e assim como aquelas igrejas fiéis que não se uniram ao Estado, como também a partir de 1500 as igrejas da Reforma, eles foram adotando a versão baseada no texto recebido, né, dos originais hebraico, Velho Testamento, e do grego, do Novo Testamento. Puseram de lado a Vulgata latina. Eles não usaram essas versões. Parece que existia uma necessidade de afirmação daquele texto da Septuaginta e da Vulgata. Como eu já disse, a Vulgata foi traduzida da Septuaginta, né, do grego para o latim. Aí dizem que existia uma cópia encontrada lá no Vaticano, chamado Códice Vaticano, ou Códice B. Ela é baseada na suposta Septuaginta. Ou quem sabe, já que estava lá no Vaticano, quem sabe essa é a versão, a chamada Bíblia Ecumênica do Constantino. Foi encontrada na Biblioteca do Vaticano. Em 1841, o Tyndale, não, desculpem, o Tischendorf, estou confundindo aqui o nome do... encomendaram uma missão a ele de localizar uma suposta cópia antiga que diziam que era a mais antiga das cópias da Bíblia, né? Chamam de original, mas não é original o manuscrito, porque todos os originais se perderam. E ele foi para a península do Sinai. Lá tinha um mosteiro no Monte Sinai. Dizem que ele foi uma vez, não conseguiu nada, não se sabe por que os monges lá
esconderam dele. O máximo que ele conseguiu foi uma cópia lá de um livro da Bíblia, não lembro qual foi. Ele voltou frustrado e 4, 5 anos mais tarde ele voltou lá e no último dia, quando ele já estava para ir embora, frustrado porque não tinha conseguido nada, aí entregaram para ele uma Bíblia completa lá, que é muito parecida com aquela que tem no Vaticano. Então, esses são considerados as duas versões mais antigas, tá? E um mestre aí em bibliologia, ele diz o seguinte, o argumento dele é bem óbvio. Por que uma coisa tão antiga, de repente aparece e ela está em melhor estado que as outras? Porque ela não foi usada. Certo? Quem tem Bíblia de 10 anos e sua Bíblia está perfeitinha, é sinal que você não usa. Concorda? Está lá, está bem guardado. Não usa. Agora, aqueles que usam, carrega todo dia, leva para o serviço, né? Ele começa a manusear, as páginas começam a ter as marcas do uso, vai desgastando. Então, é lógico, aquilo que não serve para nada, ficou guardado lá. E essas duas cópias, elas são com base na Septuaginta. Esses dois códices, o Vaticano e o Sinaítico, são tidos como os mais antigos. Aí, quando você pega um livro, ou mesmo uma Bíblia com nota de rodapé, com aquela observação, tal palavra não se encontra nos melhores textos. Quais são os melhores textos que eles estão se referindo? Esses dois aqui. Aquilo que foi descartado, que ficou jogado lá, escondido, ninguém usou durante 1.500 anos, 1.800 anos, aí aparece. Então, os críticos, tá? Na época 1800 e pouco, surgiu esse movimento, nós precisamos rever a interpretação da Bíblia. Então, foi o chamado movimento da alta crítica, que dominou todo aquele século e adentrou no século XX, né? Foi de 1800 e pouco a 1900 e continua aí, né, estendendo. Por quê? Isso foi influenciando os seminários, foi influenciando as editoras, a sociedade bíblica, as sociedades bíblicas, né, não só do Brasil, mas todas, foram sendo dominadas pelos defensores do criticismo bíblico. Então começaram a adotar essas coisas, e é aí que pegaram, corromperam a versão do Almeida. Por isso foi necessário a trinitariana resgatar, né, e correr atrás de fazer uma tradução fiel, de resgatar a tradução do João Ferreira de Almeida no português, e no inglês eles mantêm lá King James e tal. Porque as sociedades bíblicas começaram a infiltrar todo o criticismo bíblico e questionar textos e glosar textos e colocar um monte de coisa em dúvida. Porque um texto que não aparece na Septuaginta ou que aparece diferente, então eles pegam lá no texto e colocam observação. Ou eles mudam mesmo, ou eles dão uma interpretação conforme a Septuaginta, eles omitem palavras. Então tem detalhezinhos que omite, por exemplo, a divindade de Cristo. A palavra sangue começa a desaparecer nessas versões dessas biblinhas modernas. E é fundamental, tem palavras que estão lá. Vai minando, né, a força da fidelidade da palavra de Deus. Os dois grandes heróis, né, heróis
ironicamente falando, mas são os vilões do criticismo, foram dois homens chamados Westcott e Hort, o sobrenome deles. Eles fizeram de tudo para destruir o texto recebido, para colocar em dúvida, em xeque, e colocar a crítica bíblica. E aí a gente levaria um capítulo todo só para falar sobre o que eles faziam com esse movimento de crítica. Mas eles começaram a questionar, bombardear o texto bíblico de dúvidas, e baseados em coisas que eles pegaram de uma versão ou de versões distorcidas. A fidelidade ao texto recebido e ao texto hebraico maçorético faz com que a gente se mantenha com aqueles livros que Israel manteve como inspirados, os 39 que nós temos no Velho Testamento, tá? E o nosso Novo Testamento completinho aqui. As versões baseadas na Septuaginta, elas colocam em dúvida vários trechos da Bíblia e acrescentam livros que não são inspirados para Israel, mas que estavam naquela tradução grega, junto com os livros do Velho Testamento, os canônicos, né, que são os nossos 39, estavam os livros chamados deuterocanônicos. Ou seja, são aqueles livros que... Deuterocanônico é a mesma coisa que apócrifo, tá? São livros que não são inspirados. Não somos nós quem dizemos isso. A autoridade para o Velho Testamento dizer o que era, o que não era, são os próprios judeus. Então, você pega a Bíblia judaica, não tem aqueles livros deuterocanônicos. Mas quem se baseou, as versões baseadas na Septuaginta e posteriormente na Vulgata, eles adotaram esses livros. E ainda que algumas versões hoje de Bíblias não usem esses livros apócrifos, mas eles usam muita coisa que foi tirada da Septuaginta e da Vulgata e torcem o texto bíblico, retiram, eliminam alguns trechos. Por exemplo, a parte final de Marcos, do Evangelho de Marcos, é toda colocada em dúvida, tá? O finalzinho ali do Evangelho de Marcos, que vai até o versículo, vê se faz sentido, no capítulo 16 de Marcos, vai só até o versículo 8, parece. Tá? Do versículo 9 para frente não tem. Então, isso coloca em dúvida. Aí você tem 1 João 5, o versículo 7, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra, o Espírito Santo, e esses 3 são um. É um versículo importante para confirmar a Trindade de Deus. Esse texto é colocado em dúvida. É um bom teste. Pega a sua Bíblia e vê. Se o seu versículo 7 não tem nada a ver com isso, não fala sobre a Trindade de Deus, eu recomendo você comprar outra, viu? Tá? Bom, então, como eu disse, irmãos, essas versões ruins que nós temos hoje, elas têm como base o criticismo, esse movimento de criticismo bíblico, que se apega muito a distorções causadas pela própria Septuaginta, por outras versões que são minoritárias. Minoritárias, eu digo, é um mínimo de cópias que tem, mas eles dizem que são os mais antigos, então são os melhores textos.
O texto recebido é aquele que notoriamente foi usado em larga escala pelas igrejas no passado, porque eles copiaram inúmeras vezes. A prova de que era o texto que era usado pelas igrejas não oficiais é pelo número de cópias que eles têm. E o texto grego, o texto hebraico do Velho Testamento, tem uma fonte fiel de quem teve, de homens que tiveram todo cuidado, certamente foram usados por Deus para preservar toda a base do próprio Novo Testamento, que é o Velho Testamento, manter ele fiel. Senão já teria perdido, realmente. O hebraico é uma língua que quase morreu. Foi ressuscitada. Mas, durante aqueles anos, aqueles séculos, Deus usou dessa forma para preservar sua palavra. Então, nós temos que procurar boas traduções da Bíblia e usar elas hoje, seja Bíblias de uso, seja Bíblias de estudo, a gente buscar tomar todo cuidado para usar as que são baseadas nesses textos, que são fiéis. Tá? Eu tenho Bíblias, por exemplo, que são baseadas no texto crítico. Eu uso para comparação, só para comparação, mas eu não vou por elas. Tá? Às vezes tem coisa interessante nelas, tem coisas boas, já usei aqui. É interessante de observar certas coisas positivas e às vezes negativas. Mas, então, sempre tome cuidado com a versão da Bíblia que você está usando. Tá? Mas nós podemos ter a certeza, para concluir, nós podemos ter a certeza que Deus não nos desamparou da sua fiel e verdadeira palavra. Amém? Nós podemos saber no que nós cremos, porque nós nos apegamos à palavra verdadeira, numa tradução boa, baseada em textos confiáveis da Bíblia.